Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagre. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história. Te adorarei, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão.
Deus que nós servimos, glória a Deus. Deus de milagre, Deus de promessa, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Declare: eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que os meus olhos possam ver, eu creio em tuas promessas. Meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Está ferido, então eu sei, tu me sararás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare: aleluia. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, 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 aleluia.
Declara, igreja. Cantando com os anjos, declarando: aleluia, aleluia, eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia. Declare. Você quer fazer parte do coro dos anjos do Senhor nessa noite? Eles declaram aleluia 24 horas do Senhor. Quer fazer parte desse coral cantando junto com os anjos essa noite? Então declare mais uma vez com toda a sua força o seu coração. Aleluia. Vamos bombardear o inferno com essa aleluia. Aleluia. Ei. Aleluia. Faça uma coisa louca pro Senhor nessa noite. Faça uma coisa doida pro Senhor nessa noite. Saia do seu natural e faça algo para o Senhor nessa noite. Extravase na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Declare.
som que você está fazendo nessa noite está agradando o coração do Senhor. Amém? Mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. É bom dizer aleluia ou não é? Glória a Deus. Você está glorificando o nome do Senhor, amém? Ele vem, Ele virá num piscar de olhar, amém? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, A sua glória com ele morar. Ele vem,
tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. na sua glória com ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Você crê que ele vem no piscar de olhar? Aleluia. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. A Bíblia disse que ele vem no piscar de olhar. Você está preparado para subir com o Cordeiro? Aleluia. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Levante as tuas mãos para cima. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pode adorar esse Deus com as palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, só tu és Senhor, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo. Cante, igreja. Só tu és Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Cante, igreja. Tu és digno de tudo. Só tu és digno, Senhor. Só tu és digno, Tu Senhor. és digno de tudo. Da minha adoração, da minha devoção, Pois tudo do meu vem louvor, de ti, só o Senhor é digno. e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos,
és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Só Aleluia. tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, você pode dar um forte aplauso ao Senhor nessa noite, um grito de adoração a Ele. Aleluia! Aleluia! Queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 121. Diga assim comigo, um lugar em Deus. Diga mais alto, um lugar em Deus. Mas antes de nós lermos a palavra, eu quero dizer para vocês que este mês eu estava preparando e rascunhando, fazendo o meu esboço, lendo a palavra hoje. E como nós temos orado aqui, Deus tem nos movido para orar por pessoas, por enfermidade e invocando o milagre que só Ele pode fazer, amém? Só Jesus pode fazer. Falar nisso, Niquel, tá bom teu joelho? Amém? O Senhor, Ele me impulsionou para que nós, no mês de setembro, preste atenção, no mês de setembro nós vamos ministrar uma série de mensagens, uma série de mensagens sobre milagres, amém? Sobre milagres. Se ainda Deus não fez um milagre ainda na sua vida, ainda que você estando aqui já é um milagre, eu creio que Deus vai operar grandes coisas e nós vamos desfrutar de vários testemunhos, amém? O fato de nós estarmos aqui já é um milagre, o milagre maior de todos, que se chama o milagre da vida. Tem testemunho aí, seu Everton? Tem testemunho lá, é Virlane, né? Tem testemunho lá, ó, naquela senhora lá, ó, né, José? Tem um testemunho tremendo na vida daquela mulher lá, ó. Então, queridos, no mês de setembro, nós vamos ministrar todos os domingos. Talvez venha outra pessoa para ministrar, mas o foco vai ser uma série de ministrações sobre milagres, amém? E se Deus fizer um milagre na sua casa, por favor, testemunho, amém? Então fica a dica aí para o mês de setembro. Agora, quantos abriram aí no Salmo 121? Um salmo conhecido, mas o tema da mensagem é um lugar em Deus. Quantos de nós temos procurado um lugar em Deus? O Salmo de número 121, para quem não sabe, o Salmo de número 121 foi escrito por alguém anônimo, não é? Ainda que nós conhecemos o Salmo, elevo meus olhos para os montes, não é um salmo do rei Davi, é um salmo de alguém anônimo, amém? Mas ele tem toda a inspiração, por ele fazer parte das escrituras, ele tem toda uma inspiração do Senhor, amém? O Salmo de número 121, ele diz assim: o salmista, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa é uma pergunta. Agora eu digo para você, eu faço uma pergunta para você. Se você
tivesse que fazer hoje, escrever hoje, o Gessé falou sobre o passado, sobre o futuro, nós ficamos ansiosos com algumas coisas, nós ficamos preocupados com aquilo que nós deixamos de fazer, e também ficamos angustiados por aquilo que nós temos que fazer, mas nós precisamos também viver o nosso presente. E vivendo o que você está vivendo hoje, qual seria o salmo que você escreveria da sua vida? O que você teria para escrever para o Senhor? Qual a mensagem que eu e você teríamos para deixar escrita para o nosso presente, que pudesse impactar pessoas nas gerações futuras? Quando nós lemos esse salmo, o salmista diz: eu elevo meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Ou seja, a impressão que dá é que ele estava buscando algo, que ele estava como eu e você, talvez diante de uma necessidade e precisasse de uma resposta. E ele continua dizendo, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, porque não há pergunta que não tenha resposta quando o Senhor é a resposta. Em todas as coisas, na minha e na sua vida, o Senhor, Ele é a resposta exata e absoluta. Ele faz a pergunta: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro, ele vem da onde? Ele vem do Senhor. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus, não só os montes, mas ele fez os céus e a terra. No versículo 3, ele se enche da garantia de que o Senhor tem assistido a vida dele, e ele diz: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, não cochilará, não dormirá. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. No versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde quando? Desde agora e para sempre. Então, queridos, o salmista, ele procura encontrar um lugar de segurança, um lugar esse que nós só encontramos em Jesus. O salmista diz que procura nos lugares altos resposta para aquilo que ele busca. Eleva os meus olhos para os montes. Mas a resposta para tudo que nós buscamos, ela sempre ou vai ser o Senhor ou vai estar nele. A nossa resposta. O meu socorro, ele vem do Senhor. O Salmo de número 20, capítulo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estaremos de pé. Porque a nossa confiança, a nossa segurança, o nosso refúgio está no Senhor. Uns confiam em carros e nos seus cavalos. Uns confiam em ídolos. Esses, a Bíblia diz que eles se encurvam e caem, porque não tem resposta, porque procuram resposta em algo que não pode trazer a suficiência para aquilo que ele tem buscado.
Mas nós, mesmo nos curvando diante do Senhor, mesmo nos curvando, nos prostrando diante dEle, o resultado disso é que nós vamos nos levantar e permanecer de pé. Existe um lugar de refúgio onde nós nos sentimos seguros. Esse lugar é em Jesus. Nós às vezes até tentamos encontrar essa segurança em outros lugares. Como diz a canção, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor do que estar na tua presença. Jesus, Ele é o meu refúgio. No Salmo 46, versículo 1, diz que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, que Ele é o socorro bem presente no dia do quê? Da angústia. Então, quando Ele diz que Ele é o meu refúgio, Ele está falando de esconderijo, aonde eu posso me esconder. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. A fortaleza está falando de um lugar seguro. Amém? Quantos confiam no Senhor? Quantos confiam no Senhor aqui? No Salmo 56, versículo 11, diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Então o Senhor é o nosso lugar seguro. Abra comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 13, no versículo 10 em diante. Os que acharam, digam amém. Lucas 13, versículo 10. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Quem ensinava na sinagoga? Jesus. Ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha o detalhe. Lucas, o escritor desse evangelho, ele era médico. Ele poderia ter dito: estava ali uma mulher que tinha uma enfermidade, um problema na coluna, um desvio, bico de papagaio, hérnia de disco, sei lá o que era. Ele não, como médico, ele já tinha um discernimento das coisas espirituais. Ele relata que esta mulher, ela possuía um espírito de enfermidade. O espírito que estava sobre essa mulher é que trazia sobre ela a enfermidade. E eis que estava ali no versículo 11, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ou seja, já era um demônio maior de idade. Já podia até tirar a carteira de motorista esse bicho aqui. 18 anos de idade. Já podia até ser preso, né? Que já era de maior. 18 anos, um espírito de enfermidade. Às vezes nós ficamos, dá uma dor de cabeça, um negócio, algumas horinhas, né? Dele é na dor, né, Diogo? O Diogo está dopado, fez a vacina, está dopado de anador. A Bíblia diz que essa mulher, 18 anos, a Bíblia não relata a idade que ela tinha, mas vamos supor que essa mulher tivesse uns 40 anos, quase a metade da vida dela, esse demônio atormentava ela.
e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se ou andar reto. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. E ele impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. No versículo 14 diz assim: e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, o pastor daquela igreja, tomou a palavra, indignado porque Jesus e não ele tinha curado aquela mulher. Não, ele estava indignado porque Jesus curou a mulher no sábado. Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Olha o que a religião faz com as pessoas. Tem que ser no dia, na hora e como eles querem. Ou seja, o poder do Espírito de Deus está limitado à vontade do homem. Ó, querida, sábado não é dia de cura. Dia de cura é de segunda a sexta, tipo horário comercial ainda. Ou seja, a religiosidade e a religião, ela tem impedido o operar do Espírito Santo. Sabe por quê? Por que eu estou pregando agora? Por que 8h53 eu estou pregando? Porque a nossa religiosidade diz que esse é o horário do pastor estar pregando. Agora, é mais importante você ouvir eu pregar ou vir prestar culto a ele. Mas a religiosidade diz que não. O louvor, a igreja começa às 7h30, 8 horas o louvor está tocando, mas 8h10, 8h05 tem que parar, porque tem que falar de oferta, tem que ministrar oferta, tem que abençoar as crianças, porque o pastor tem que pregar. Ou seja, o mais importante aqui é a palavra do pastor. Não, a palavra do pastor vai edificar a sua vida. Mas e onde é que está o Espírito Santo? Onde está a liberdade dele de vir aqui e fazer com que a igreja então comece 7h30 e vai para as 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite adorando o nome dele? E se não tiver palavra, o pastor vai para casa todo aborrecidinho, todo dodói, porque ele não pôde pregar. Porque o Espírito Santo, o intruso do Espírito Santo, tomou conta do ambiente. 6 dias a senhora poderia ter vindo aqui para ser curada. Como que a senhora vem agora no sábado? A religião não permite que a senhora seja curada no sábado. Quantos estão me entendendo? Queridos, eu quero ficar despreocupado no domingo de ter que ficar o dia sentado lendo a minha Bíblia. Claro, eu tenho que ler para edificar a minha vida. De rascunhando, não, eu quero vir para cá, porque eu sei que naquele dia não vai ter palavra, não vai ter oferta, não vai ter entrada, nada. Vai ser só adoração ao Senhor. Vai ser de verdade um culto. De verdade um culto de celebração àquele que merece. Amém, pelas palavras da pastora Márcia. Receba, da dona Márcia. Mas se não fosse ele na minha vida, ele na vida do Gessé, ele, eu quero falar dele, de Jesus.
Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós não poderíamos fazer absolutamente nada. Mas a religião, ela diz que eu tenho regras. Eu tenho regras. Quando o povo estava no pé do monte, que não quis subir, que não quis ter um relacionamento com Deus, porque ficou com medo da manifestação de Deus, porque, imagina, trovões, relâmpagos, o povo, não suporta a manifestação. Quando o povo não quis um relacionamento, Deus estabeleceu um regulamento. Agora, para me seguir, é assim, assim e assim e assim. E muitas vezes nós ainda caímos nisso. Nisso e nisso. Ou seja, 6 dias, no sábado não. Seis dias que é mister trabalhar. Nestes, pois, vindes para ser curados, e não no dia de sábado. Por que ele disse que 6 dias pode trabalhar? Porque os religiosos, eles estavam associando o fato da mulher ser curada com o trabalho de um médico, e não um milagre. Eles não conheciam o milagre, eles não entendiam sobre milagre. Os pés deles ainda estavam na terra, não tinha nada do céu no coração daqueles homens. Por isso que eles falaram: 6 dias é mister que pode trabalhar. Ou seja, Jesus, doutor Jesus, você pode vir aqui 6 dias e prescrever e dar uma medicação. Mas eles não tinham uma concepção do que era um milagre. E por isso que nós vamos ministrar durante o mês de setembro sobre milagre. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? Ou seja, no sábado tu não pega lá o teu boi, o teu animal, e ele está morrendo de sede, e tu não pega ele e leva para beber água? Tu não faz isso. Hipócrita, tu não faz isso. Ou seja, tu dá mais valor a um animal, a um bicho, do que uma pessoa. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Ou seja, tu valoriza mais um bicho do que uma pessoa, do que um ser humano que é a minha imagem e semelhança. E é lógico que daí, se eu for falar, vai vir a minha opinião sobre algumas coisas e eu não vou falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bicho é bicho, gente é gente. Mas, queridos, o interessante dessa palavra, que não é uma parábola, mas é um milagre, é um acontecimento, é que essa mulher, ela estava aonde? Qual o lugar do milagre dela? Foi na casa dela? Foi na rua? Foi no clube? Não no clube de tiro, né? Foi no clube lá? Foi na academia? Também não. O milagre aconteceu quando ela estava na casa do pai dela. Porque na casa do pai é o lugar da provisão, é o lugar do milagre. Agora imagina quantas vezes esta mulher
já esteve naquele lugar, naquela sinagoga, naquela igreja, e quantas vezes durante os 18 anos da sua enfermidade, ela ouviu alguém, o ministro, o pastor, o escriba, pegar as escrituras e ler o salmo e proclamar o salmo 121. Imagina o coração daquela mulher, imagina ela imaginando o salmista escrevendo. Qual a visão que ele estava contemplando quando ele escreve o Salmo 121? Ou seja, qual a posição que ele está? Elevo os meus olhos para onde? Para os montes. E ela agora está na igreja, e por várias e várias vezes alguém pega as escrituras e lê o salmo, e ela impossibilitada de ter a mesma atitude do salmista, de olhar para cima, porque a Bíblia diz que ela era encurvada. Era uma mulher que andava assim. Então, quantas vezes essa mulher ouviu alguém citar o Salmo 121 na sinagoga e expressar o entusiasmo do salmista em afirmar que havia um lugar de socorro. Durante 18 anos, essa mulher, por muitas vezes, ela ouve isso. E entende que o salmista encontrou um lugar de socorro, o mesmo lugar que ela buscava. Quantos estão comigo? Um lugar no Senhor, um lugar aonde nós precisamos fixar os nossos olhos. Preste atenção, diga comigo, fixar os nossos olhos. Talvez essa mulher sonhava em olhar para os montes, mas há 18 anos, o único lugar que ela conseguia olhar era para os seus pés. O único lugar, ela escutava o salmista, eleva meus olhos, mas eu não consigo, porque eu estou enferma. Porque um espírito de enfermidade está sobre mim. É o único lugar que eu consigo enxergar são os meus pés. Eu não consigo fixar os meus olhos para os montes. Mas essa mulher, queridos, ela representa a humanidade caída. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é atuante, ela é atualizada. É para o meu e para os seus dias, como diz o Gessé, ela é contemporânea. Então o Espírito que estava sobre esta mulher, ela está sobre toda a humanidade ainda. Representa a humanidade caída, em busca de um lugar para se sentir seguro. Ainda que nós adoramos o Senhor e temos certeza do cuidado dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, é isso que nós viemos buscar aqui, um lugar seguro. Amém? Se hoje, quantos aqui tem celular? De novo, quantos aqui tem celular? Há uma foto, né? Quem é que pega o celular? Vou fazer de conta que isso aqui é o meu celular, eu também tenho. Quem é que consegue digitar assim? Só aquele que tem problema de visão, né? Quem é que pega o celular e usa assim? Você já viu alguém andando na rua assim? Hã? Só no volante, né?
Quem é que já viu, se vê, vai chamar do quê? De maluco, de louco. Quem é que já viu um andando de celular assim? Só se está se filmando, né? Não, queridos, a humanidade, ela anda assim. Olhando para baixo ainda tropeça. Não é? Esse espírito de enfermidade, ele está ainda sobre a humanidade, cada vez mais forte. As pessoas passam pelas outras e não se conhecem. A Elisângela sempre fala, a minha esposa sempre fala, uma vez que nós fomos passear lá em Sorocaba, na casa do pastor Daniel. E naquela época eu era vereador, fui presidente da Câmara no Arroio de Silva. E tipo assim, o político é aquele que conhece todo mundo, né? E quando eu fui para lá, em Sorocaba, ninguém me conhecia. E aí eu tive uma crise. Eu tive uma crise, porque ninguém me conhecia. Eu fui uma vez em Florianópolis, e passava pelas pessoas, e me deu uma crise, porque ninguém me conhecia. Não tinha como eu chegar para dizer assim: tu é o Giovanni da prefeitura? Lá no Arroio a turma me conhece, o Lula sabe. É o Giovanni da prefeitura. É o Giovanni da prefeitura. Numa campanha aí me confundiram com outro Giovanni lá. Não, o Giovanni da prefeitura tem uns 40 lotes. Quando eu fui candidato, eu digo, estão me confundindo. Tem um outro Giovanni lá no Arroio. Não, mas é o Giovanni careca, mas o outro também é Giovanni, também é careca. E ele é corretor de imóveis. Jesus. Então, queridos, é para isso que nós estamos, é para esse lugar que nós estamos caminhando. Para uma humanidade olhando para os seus pés, porque está perdendo a sua identidade, está perdendo o relacionamento. Se tu vai numa comunhão, tu vai na casa de um irmão, fazer um churrasquinho, um negócio e tal, queridos, é uma coisa angustiante, não tem assunto. É uma coisa triste, não tem assunto. Por quê? Porque eu estou perto de pessoas, mas não estou me relacionando com elas. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou me relacionando com pessoas do outro lado do mundo, ou em outra cidade, ou em outra casa. Esse é um espírito de enfermidade, que está fazendo a humanidade andar de cabeça baixa, olhando para os pés. E o salmista diz que o meu socorro, ele vem do Senhor. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Bota ali, Ana Lídia. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que ele é o quê? A imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não permitindo que as pessoas olhem para Jesus. O diabo, o mesmo Satanás que colocou esse espírito aqui que a Bíblia diz, Jesus disse, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. É o mesmo Satanás que traz cegueira ao coração, ao entendimento dos incrédulos,
para que eles não tenham a possibilidade de fixar os seus olhos no Senhor. Nós não podemos mais nos distrair, os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Porque o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. E quando nós cometemos algumas coisas que vêm de encontro com essa palavra, sabe o que ela está dizendo para mim e para você? Incrédulo, não crê, não acredita. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, no versículo 17 e 18, fala quando o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, tem um encontro com Cristo, e a Bíblia diz que ele ficou cego. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele: vai na casa de um homem chamado Ananias. Quantos já leram isso? Sabe o que significa a palavra ou o nome Ananias? Significa gracioso, ou cheio de graça. A Bíblia diz que Jesus disse para ele: Saulo, vai lá na casa da graça, vai lá na casa do gracioso, porque ele vai impor as mãos sobre você e você vai recuperar a sua visão. Nós precisamos ter um encontro com a graça, para que a nossa visão ela seja aberta. Quantos estão me entendendo? Saulo, vai lá, a tua vida vai mudar quando tu tiver um encontro com a graça. Quando tu tiver um encontro com a graça, os teus olhos espirituais vão abrir. E o Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, não terá mais poder sobre a sua vida. E aí o Senhor vem e traz sobre a minha e a sua vida o discernimento de espírito. E aí nós vamos entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa casa e ao redor de nós. Aí aquela palavra de Efésios que diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ela vai ficar patente na minha vida e na sua. Eu vou entender que, meu Deus, esse irmão está sendo usado. Sai dele, Satanás. Sai dela, mulher, cara suja. O principal sintoma que aponta que a pessoa está tendo problemas é quando ela passa a olhar para baixo. É quando você olha para uma pessoa e ela está cabisbaixa, alguma coisa está acontecendo. Amém? Quando você vê alguém assim, você olha para ela e diz: tem algum problema ali. É o espírito de enfermidade que não permite ela resplandecer quem ela é, a imagem e semelhança de Cristo. Um dia essa mulher, ela teve um encontro com ele. Amém? Preste atenção nisso. Nós viemos aqui porque nós precisamos e nós queremos um encontro com ele. E essa mulher teve um encontro com ele. Essa era a hora que era para você se descabelar e dar um glória a Deus, um aleluia. Porque essa mulher, ela teve, Jorge, um encontro com ele. Sabe, a mulher, há 18 anos, de repente,
ela era assídua naquela igreja, naquela sinagoga. 18 anos, talvez as pessoas olhavam para ela e diziam assim: coitada, né? Nasceu assim, está com problema de coluna. O que será? Coitada. Mas a coitada, ela teve um encontro com ele. O interessante é que aquelas pessoas, aquele líder, aquele pastor daquela igreja, que esperava, que pregava sobre a volta do Messias, que era isso que ele fazia dentro da igreja, pregava sobre a volta do Messias, e agora ele está do lado dele. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dele. A mulher, eles estavam lá pregando sobre o Messias. Porque toda a palavra, a direção, o tema central da Bíblia é Jesus. E agora aqueles homens estão lá. E o próprio Salmo fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de Jesus, e Ele está aqui. E o pastor, o religioso, não consegue ter um discernimento de que o Filho de Deus está do lado dele. Até mesmo depois do milagre. Até mesmo depois da cura, ainda que as Escrituras apontam para aquele que ia curar, aquele que ia tirar os prisioneiros dos seus cativeiros, aquele que ia dar visão ao cego. Toda a Escritura aponta para ele, e agora ele está no mesmo lugar que essa mulher. Ela teve um encontro com ele. E o encontro que ela teve com ele trouxe o prazer daquilo que ela sonhou por muito tempo. Não há cura sem Jesus. Não há cura sem estar com Ele. Não há cura sem ser tocado por Ele. Existem mais enfermidades espirituais do que enfermidades físicas. Ou seja, a maioria das enfermidades físicas, elas são causadas por uma enfermidade espiritual. Como pode uma pessoa que teve a dádiva da vida, que teve o prazer de receber esse presente de Deus, tirar a sua própria vida se uma enfermidade espiritual não está sobre a vida dela? Se um demônio não atordoa o seu ouvido. É lógico que uma enfermidade física tu consegue diagnosticar com um exame, com isso, mas uma enfermidade espiritual é por causa de um comportamento. Tu consegue identificar uma enfermidade espiritual por causa de um comportamento, por causa de algumas atitudes. Quantos estão comigo? Amém? Sabe quando a gente era pequeno, que tinha uma criança muito bagunceira, né? Que fazia muita arte assim. O que os antigos diziam? Hã? Não foi batizado. Não, eles diziam assim: esse aí tem outro por dentro. As crianças assim, Carminha, igual o Rafael, que era quando era pequeno. Nossa, esse abençoado tem outro por dentro. O que a mãe está dizendo? Essa criança está possessa, ele tem um demônio. Agora eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Quem é daqui que tem outro por dentro? Eu tenho. Hoje eu tenho outro por dentro. Não é outro, é ele. Porque o outro é qualquer um.
O que eu tenho dentro de mim é Ele. É esse Jesus aqui. É esse Jesus que estava lá naquela igreja, que olhou para a situação daquela mulher e disse assim: eu vou curar ela, eu vou botar a mão nela. Esse Jesus que está dentro de mim, está dentro de você, é o mesmo que estava lá. Você entende isso? O que impede de a gente colocar a mão sobre uma pessoa e diz assim, ó, sai enfermidade? Se o Espírito de Jesus está dentro de mim, se o Espírito dele está dentro de mim e habita em mim, o Espírito de Jesus que estava lá na sinagoga, ela teve um encontro com o próprio Jesus. Quantas pessoas aqui já oraram assim, pediram a Deus assim: Jesus, eu quero te ver? Fala sério. É loucura. Aparece para mim. Quantas pessoas aqui já oraram e disseram assim: Jesus, diz só um oi. É ou não é? Diz só um oi para mim, por favor. Jesus, assim, ó, cara, às vezes eu fico assim quieto. Não dá para ficar muito quieto, porque daqui a pouco o cara faz. Daí, opa, acordei, foi ele que me acordou. Fico quieto, porque eu tenho a nítida impressão que ele vai dizer assim: oi. É ou não é? Quem tem esse sentimento? De que ele vai chegar e vai dizer assim, ó, oi. Agora a gente vive a nossa vida toda em busca de um oi. Sabe essa coitada aqui? Essa coitada, ela recebeu mais do que um oi. Foi a mão dele na cabeça dela. Mas ela teve um encontro com o próprio Jesus. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela assim: mas e agora? Pergunte para ela: e agora? Há 2000 anos atrás, essa mulher teve um encontro com ele. Mas e agora? Hoje? Que dia é hoje? 28? 29. Hoje, 29 de agosto, 9h24. E hoje? E agora? Jesus, ele não está mais fisicamente entre nós. Está em nós. Abra comigo no livro de Atos, no capítulo de número 3. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, pergunte para ela: e agora? Ô Lula, e agora? Atos 3, a partir do versículo 1 diz assim: Pedro e João, os dois filhos da Jéssica e do Wagner, Pedro e João e Tiago no barquinho, não, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, ou seja, 3h da tarde. 3h da tarde, ao invés de nós estar orando, nós estamos tomando café. É ou não é? A maioria. Mais ou menos, né, Vlad? Quem não toma as 3, toma as 4, mas não foge. Uma coisa é certa, não está orando. Mas Pedro e João, eles estavam no templo, foram ao templo orar. A mulher, ela teve um encontro com Jesus aonde? Na igreja, na sinagoga. Então, igreja, queridos, é lugar de milagre. Porque aqui não tem só uma pessoa com fé. Todo mundo aqui tem fé. Uns com bastante fé, outros com pouca fé.
Estou brincando, é lá na outra igreja, não é aqui. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe ele era coxo, o qual todos os dias eles punham a porta do templo chamada Formosa. Diga comigo, Formosa. Diga comigo, a porta da oportunidade. Ele era levado então no templo, a porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E esse homem, ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Pedro, juntamente com João, quando o homem pede uma esmola, Pedro, junto com João, o que ele faz? Ele olha para ele. E ele diz assim: querido, nós estamos começando o ministério. Agora tem pouco membro, né? Está só eu, meu irmão aqui, e mais uns perdidos. Nós estamos começando o ministério agora. Então assim, passa lá. Só não vai no sábado, né? De segunda a sexta tu pode passar lá. Vai ter uma cesta básica para você lá. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Sabe aonde ele estava? Na igreja. Sabe aonde ele estava? Num lugar de oportunidade. A Bíblia diz que há 38 anos esse homem padecia dessa enfermidade. E todos os dias algumas pessoas levavam ele para um lugar de oportunidade. E dali ele tirava o sustento dele, porque as pessoas passavam e davam esmola, porque tinha bastante crente que ia no templo orar, e ele ficava ali. Agora, durante todo esse tempo, é com certeza que Jesus passou muitas vezes ali. Ou Jesus não ia na igreja? Talvez Jesus não vai na igreja hoje. Talvez ele nem seja bem recebido na igreja hoje, em algumas igrejas. Talvez ele não seja o convidado especial. Mas provavelmente Jesus também ia, Jesus também entrava por aquela porta, Jesus também ia no templo. Provavelmente Jesus passou muitas vezes por esse homem. E por que Jesus não curou ele? Por que diferente da mulher, Jesus agora não curou este homem? Pode ser que ele não tenha pedido. Mas sabe qual o motivo pelo qual Jesus não curou esse homem? Porque tem algumas coisas que é eu e que é você que vamos fazer. Ele estava na porta da oportunidade. O segredo é estar com os olhos fixos em Cristo. Este homem coxo de nascença ainda representa muitas pessoas que, mesmo indo à igreja, elas estão à porta esperando migalhas. É isso que ele representa nos nossos dias. Pessoas que, mesmo sentado num banco de igreja, ainda esperam migalhas.
A Bíblia diz e me garante que nós somos filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Que nós somos filhos e não mendigos. Filho tem direito a pão. Filho tem direito de chegar na casa do pai, abrir a geladeira, pegar a mortadela, pegar a margarina, como diz o natalino, pão com margarina Lola. Como é que é o serviço lá na padaria, natalino? O serviço não é grandes coisas, não é o pão com margarina Lola. Ele era meia língua. Então, queridos, na casa do pai, o pão com margarina Lola. O que é do pai é teu. Não somos mendigos, nós somos filhos. Alguém sempre trazia ele no templo. Nós não precisamos não só trazer as pessoas à igreja, mas fazer com que elas olhem para Jesus. Quando eles chegaram com o coxo, disse assim: dá uma esmola para mim. O que Pedro disse? Olha para nós. Olha para nós. Então não é só levar as pessoas na igreja, mas fazer com que elas olhem para Jesus. Ele era colocado a uma das portas do templo, onde muitas pessoas passavam por ali, na hora da oração, da adoração. Como o seu sustento dependia dessas esmolas, aquele era o lugar da sua oportunidade. E dar esmolas para o povo judeu daquela época era um ato louvável. Ou seja, era como um desencargo de consciência. Mas não olhavam para a real situação do homem. Não estavam nem aí para a real situação dele. Ou seja, eu pago para ter um desencargo de consciência. Quando nós fizemos uma reunião aqui com alguns obreiros, alguns que vão estar também daqui a pouco junto com a gente no corpo de obreiros, foi falado aqui, toda a igreja ela tem, a maioria delas tem uma ação social, tem um departamento social, amém? Se arrecada cesta básica, alimentos, leva para uma família carente, mas a cesta básica acaba. O arroz acaba, a farinha acaba, o azeite acaba. Só na viúva de Eliseu que o azeite não acaba. Mas o ovo acaba. Queridos, e quando acaba o ovo, todas as possibilidades acabam. Né? Porque até um miojo com ovo fica bom, né? Quem é que disse ontem aqui que não comia o miojo aqui com feijão? Eu disse que comia miojo com feijão. Disseram, não, tá louco? Miojo com feijão. Claro, depois o cara frita um ovo, 2, 3, bota em cima, já a recuperou. Então acabou o ovo, acabou as possibilidades, né, dona Márcia? O ovo vale para tudo. O ovo joga na defesa, no ataque, na lateral e de gol. É ou não é? Então tem gente que pega o ovo, em vez de fritar, pega, bate, vou fazer um mexido. Não, é ovo frito. Mesma coisa, só misturou tudo. Né? Ovo é ovo. Então nós estávamos falando aqui sobre essa ação social. Nós não queremos levar a igreja a trabalhar num desencargo de consciência. Eu vou levar uma cesta básica porque é o que eu posso fazer. Não, nós vamos fazer algo a mais. Nós queremos isso. Amém? Porque o alimento físico, o alimento natural, ele acaba. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E é essa fome que nós precisamos matar. Aleluia. Existem pessoas ainda na porta da igreja
mendigando, ainda atrás da prata e do ouro. Tipo assim, se Deus me der, eu dou. Tem gente, e isso é um tipo de, como é que diz, mendigação? Se Deus me der, vou fazer se Deus me der, eu dou. Uma barganha. É um tipo de mendigar. É lógico que existe um propósito, né? Vou fazer um propósito com Deus, um plano com Deus, e Deus vai me abençoar, e eu vou abençoar a igreja, e está tudo certo. Mas Deus, Ele conhece a intenção do coração de cada um de nós, é ou não é? Existem então pessoas ainda que estão à porta da igreja mendigando, ainda atrás da prata e do ouro. Pedro e João oferecem àquele homem a oportunidade de sair daquela situação. Mostraram a ele um lugar seguro em Deus. Há um lugar em Deus. O nome de Jesus, Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Jesus, Ele não está mais fisicamente entre nós, mas o seu Espírito habita em nós. Nós precisamos gerar esta confiança de dizer às pessoas: olhe para nós. E aí eu falo de testemunho. Quantos de nós tem uma convicção, uma certeza de quem nós estamos servindo, do que nós podemos oferecer? Quando aquele homem olhou para Pedro e para João, ele esperava que eles botassem a mão no bolso e dessem uma moeda. Ele foi surpreendido pelo: olha para nós. Talvez ninguém nunca tinha feito isso com aquele homem, por causa de uma convicção. Eles olham para o homem e dizem assim: olha para nós. Chegou o teu dia. Quantos de nós podemos olhar para as pessoas e dizer assim: ei, querido, olha para mim. Olha para mim. Quantos de nós podemos olhar para as pessoas e dizer assim: olha para mim. Você me conhece? Você me conheceu? Sabe como é que era a minha vida? Quantos de nós? Quantos de nós podemos falar hoje, ei, olha para nós, olha para a minha vida, olha para o meu testemunho, olha como é que eu ando. Quantos de nós? Olha a maneira que eu me movimento, olha como é que eu cuido da minha esposa, olha como é que eu cuido do meu marido, olha como é que eu cuido da minha casa. Olha como é que eu cuido das coisas do meu pai. Quantos de nós podemos falar isso? É sério? Eu não estou fora dessa lista não, queridos. Eu preciso ser a pessoa aqui nessa igreja, no meio de vocês, eu preciso ser a pessoa que tenha a maior convicção do que eu estou falando. Eu preciso olhar para vocês e dizer assim: ei, Jorge, olha para mim. Eu não posso. Eu sou falho, é lógico. Mas eu não posso dizer para o Jorge: ei, Jorge, para de fumar. Eu não posso dizer para o Jorge assim: ei, Jorge, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Se eu quiser fazer isso, vou embora. Eu posso fazer? Eu posso. É claro que eu posso. Só que eu tenho que ter consciência da consequência.
Eu cheguei hoje aqui, a Valesca perguntou assim, pastor, tu está bem? Não, hoje eu não estava bem. Tem dia que a gente não está legal. E aí? Tem dia que a gente não está legal. A minha esposa ficou o dia inteiro, eu não consegui falar com ela, porque ela ficou o dia inteiro de cama. Hoje eu não estava legal, e daí? Isso faz de Deus menos Deus na minha vida? Não. Isso engrandece Ele, porque eu ainda estou aqui compartilhando algo para nós. Amém? Quantos de nós podemos dizer assim, ei, olha para mim? Se ainda nós não conseguimos fazer isso, está na hora da gente correr para esse lugar. A igreja, quantos são igreja aqui? De verdade, a igreja, ela não foi chamada para dar ouro e prata. Ela foi chamada para dizer, levanta e anda. Ela não foi chamada para dar ouro e prata. Ela não foi chamada para deixar homens famosos. Ela não foi chamada para deixar homens ricos. Hoje, quem conhece a minha vida sabe. Eu tenho um carro que é do banco. A metade é minha já, mas a outra metade, um pouquinho mais da outra metade é dele ainda, né? Eu tenho uma casa boa, quem me conhece sabe. Moro num lugar bom. A Camila quase perdeu o leite da Alice, porque os caras da saúde lá dizem que o teu pai não é rico. Só o sangue. Eu tenho uma casa boa, tenho um carro bom, tenho um trabalho bom, vai fazer 25 anos que eu trabalho na prefeitura, tenho um salário bom, mas não foi a igreja que me deu. Não foi a igreja que me deu. O Diogo está aqui, o Diogo é tesoureiro da igreja, o Rafael e o Diogo, eles sabem. Nem essa igreja, nem uma outra igreja. Quem me deu foi ele, não foi a igreja. Quem me deu foi aquele que deu autoridade para mim e para você dizer assim, ei, levanta e anda. Vamos, querido, vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Levanta e anda. Não tenho prata e nem ouro para te dar. Mas uma coisa eu tenho, uma convicção de que tu pode levantar e andar. Amém? E eu digo para a igreja agora, levanta. Só não anda, espera um pouquinho. Nós precisamos entrar nesse lugar de convicção. Eu creio em tuas promessas. Meu coração ansioso está. Eu espero em ti, Senhor. Um dia eu fui pregar numa igreja, um amigo aí. No fim do culto ele me deu uma oferta. Daí, claro, eu levei o Gabriel, ele foi tocar. Ele me deu uma oferta de R$100. O Gabriel estava olhando o moletom. Pai, queria levar um moletom, quanto é que é? R$100. Puf. Ai, Jesus. É um investimento no reino, né? O 100 do pastor só fez assim, ó. Passou aqui, puf, no bolso dele de novo. Amém?
Queridos, você foi chamado para dizer: levanta e anda. Mas não dá para desviar o seu olhar das pessoas. Você tem que dizer: ei, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você diz para alguém: olha para mim, você está dizendo: olha para aquele que habita dentro de mim. Adore Ele, adore Ele. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em Ti. Queridos, esse é o lugar. Esse é o lugar da oportunidade. Esse é o lugar da oportunidade. Eu quero dizer para você: tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e que quer fazer isso essa noite. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida e quer fazer isso essa noite. Esse é o lugar da oportunidade, a porta formosa. Tem alguém que essa semana sentiu algo no seu coração de que estava precisando mudar de vida. Que não tem se conformado com algumas coisas que têm acontecido, a cabeça está confusa. Você precisa ter um encontro com Ele. Talvez o que você precisa nessa noite é se reconciliar com Ele. Não esqueça, esse é o lugar da oportunidade. Se você quer aceitar Ele, se você precisa se reconciliar com Ele, eu peço que você venha aqui à frente, que eu quero orar com você. Se você quer entregar a sua vida para Ele, você pode vir aqui. Coração quebrantado aos teus pés, eu abro a minha boca e clamo misericórdia. Aleluia. Minhas mãos levantadas aos céus, Não saia daqui sem entregar a sua vida para Ele. coração quebrantado aos teus pés, eu abro a minha boca e clamo misericórdia. Aleluia. Tu és o Deus que remove montanhas. Todas as prisões agora caiam por terra. Deus que ressuscita os Jesus que está nesse lugar, Tu és Ele veio para libertar os cativos, dar visão aos cegos. Faz um milagre em mim, Deus, faz um milagre em mim, misericórdia. Aleluia.
Aleluia. Amém, queridos. Como eu coloquei lá no grupo da igreja, os meninos ali, o Gabriel e o João Gabriel, eles estão ali, eles trabalham para uma livraria. Ainda não tem as portas abertas, é mais em casa, é mais pela internet que eles fazem essa venda. E eles estão ali com alguns livros que eles vendem, né? O João e o Gabriel. Se você se interessar por algum livro, alguma Bíblia, pode falar com eles ali depois, dê uma olhadinha lá. Me parece que a comissão nem vai ficar para eles, é para os jovens, né, João? É para o Ministério de Jovens. O Péricles, que é um moço que é o patrão deles, ele dispôs esses livros ali para quem quiser comprar. É claro que eles têm uma comissão, mas eles estão dando a comissão para o Ministério de Jovens. Então, se você quiser, eles têm uma maquininha de cartão ali também. Tá bom, queridos? Amém? Levante sua mão, quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque nesse dia, a Tua palavra diz que até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Mas a nossa confiança em Ti, Jesus, ela não para no até aqui, ela se estende, como a Tua palavra diz, por toda a eternidade, todos os dias da minha vida. Aleluia. Que as Tuas bênçãos, Senhor, descritas nesse livro, elas possam recair sobre os Teus filhos que aqui estão, e que essa semana seja uma semana de milagre e vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor.